E para falar sobre isso, sobre os desmandos da CPI, não só sobre isso, temos também o assunto principal, TSE, temos passaporte sanitário, a gente vai conversar agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que já vai apareceu aqui no nosso telão. Procurador, boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no programa 4x4. E como a Ana acabou não falando na última rodada, Ana, eu passo a você então para fazer a primeira pergunta. Boa noite, doutor Marcelo, um prazer tê-lo aqui conosco nesse domingo. Doutor Marcelo, a pergunta que eu tenho para o senhor é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais, que é a seguinte: nós estamos jogando dentro das 4 linhas o tempo todo, respeitando a Constituição. Não é a Constituição perfeita, a Constituição dos sonhos. Talvez num futuro próximo aí possamos falar sobre uma nova, a possibilidade de uma nova Constituição, mas isso não é assunto para agora. Mas estamos sempre tentando respeitar a Constituição, os checks and balances, né, do que o Brasil tem, que o nosso sistema tem, os freios e contrapesos. Mas, diante de tudo que nós temos visto, doutor Marcelo, o próprio STF, ministros da corte mais alta do país, que deveriam salvaguardar a nossa Constituição, produzindo aí uma série de atos inconstitucionais, ações nada republicanas. O que nós devemos fazer diante disso? Como lutar uma guerra injusta, onde nós sempre preocupamos em permanecer dentro das 4 linhas, respeitando as nossas leis, mas agentes aí agora políticos, né, como esses ministros, eles não respeitam o que nós podemos fazer. Principalmente, doutor Marcelo, se me permite estender um pouquinho, principalmente quando as casas legislativas, que seria um dos componentes das ferramentas aí de freios e contrapesos, ela sucumbe ao poder judiciário, como nós vimos no próprio episódio do deputado Daniel Silveira. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Nós estamos vivendo um momento, né, em que chega a ser irônico você ouvir do presidente do STF, do ministro Luiz Fux, um discurso no qual ele alerta sobre a necessidade, né, de serem observados os limites de cada poder, porque o que a gente está vendo é que, para os atuais ministros do Supremo, o poder deles é ilimitado. Né? Eles têm avançado, né, nas atribuições do Poder Legislativo, né? Já criaram lei penal, né, que é uma coisa que é inteiramente absurda, é a primeira aula de direito penal. O aluno aprende que uma lei, né, criando um crime, essa lei só pode existir se for aprovada pelo Congresso Nacional. Quem cria crime é o Poder Legislativo. Né? A lei penal é uma lei particularmente sensível, né? Criar qualquer lei é função do Legislativo. Mas a lei penal é uma lei particularmente sensível, porque é a única lei que manda a gente para a cadeia. Né? Então, quando nem isso, nem esse limite o Supremo observa, né? Estou me referindo àquele episódio de 2019 em que o Supremo supostamente criou, né, o crime de homofobia. Né? O judiciário não cria crime. Quem cria crime é o Congresso. Né? E aí o Supremo também quer legislar sobre aborto, o Supremo quer legislar sobre drogas, o Supremo quer administrar a segurança pública do meu Estado. Né? Um órgão do Poder Judiciário agindo como se fosse a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e dizendo que a polícia não pode fazer operação aqui, não pode fazer operação ali, só pode fazer operação se houver isso ou houver aquilo. Né? Quer dizer, ditando a política de segurança pública de um Estado. Né? Tudo isso é atribuição dos agentes eleitos pelo povo. Né? Legislar é atribuição dos deputados e senadores que o povo elegeu. Né? Estabelecer políticas públicas de segurança, política tributária, política econômica, política de emprego, isso é atribuição do Poder Executivo.
Né? E o Supremo vem invadindo isso com a maior naturalidade. São tantos episódios, né, desse avanço, né, nos poderes, nos outros poderes, né, que a minha colega, né, promotora de justiça, Cláudia Piovesan, né, ela reuniu um grupo, né, para escrever, para a gente fazer um livro, né, sobre esses diversos episódios de abuso do Supremo. Né? E aí a gente ficou pensando qual seria o nome desse livro. E aí todo mundo concordou que o nome tinha que ser esse aqui. Né? Sereis como deuses. Né? O Supremo e a subversão da justiça. É isso. Né? Não tem checks and balances, não tem nada. Né? Eles são os deuses onipotentes. Né? Então fazem tudo. Né? Agora fazem até lobby no Congresso. Eu nunca tinha visto isso. Fazem lobby no Congresso Nacional porque são contra, né, a aprovação de um determinado projeto. O juiz não tem que ser contra nem a favor de projeto de lei nenhum, de projeto de emenda constitucional nenhum. Ele tem que aguardar, né, o Legislativo aprovar. Se o Legislativo aprovar essa nova lei, o Judiciário tem que aplicá-la. Simplesmente isso. Né? Então, eu acho, né, que, e aí, concordando com o que já foi dito aqui no programa, né, a ruptura institucional já está colocada. Né, e ela vem do Supremo. Né. A ruptura institucional não é necessariamente um golpe no dia tal, às tantas horas. Né. A ruptura institucional pode ser a soma de diversos pequenos golpes, digamos assim. Tá? Então, quando você atropela a função do Congresso Nacional e legisla sem ter sido eleito, isso é um golpe. Né? Quando você atropela a atribuição de um governador de Estado de comandar a segurança pública e comandar as polícias do seu Estado, isso é um pequeno golpe. Quando você altera uma alíquota de imposto estabelecida pelo presidente da República, como aconteceu nesse caso espantoso, que não é muito comentado, mas é um dos casos mais espantosos, né, do Supremo avançando nos poderes das autoridades eleitas. O presidente da República, né, de acordo com a sua promessa de campanha de facilitar o acesso da população a armas curtas para a legítima defesa, baixou a alíquota de importação de 20% para 0%. Né? É uma prerrogativa expressamente prevista na Constituição, uma prerrogativa do presidente. O ministro Fachin, então, deu uma liminar, atendendo a um pedido de partidos de esquerda, dizendo, não, vai voltar a ser 20%, porque essa alíquota de 0% vai facilitar a importação de armas curtas. Não, mas é isso mesmo, é para isso mesmo que o presidente quer, né, que a alíquota seja reduzida. E ele, numa canetada, determinou que a alíquota voltasse a ser 20%. Não tem interpretação, aí a Constituição é expressa. Compete ao presidente da República alterar alíquotas, né, de impostos, de importação. Então, não existe mais, aparentemente, qualquer limite. Né? Então, eu acho que o Congresso tem que acordar, né, para isso. Dentro dessa absoluta ausência de limites, nós já vimos a prisão de um parlamentar, no caso Daniel Silveira, independente de se concordar ou não com as palavras que ele utilizou, ele tem prevista de forma expressa na Constituição imunidade penal com relação a, essa é a literalidade do artigo 53, quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, no exercício da função, não importa quais foram as palavras e opiniões que ele expressou. Tá? Ele tem imunidade penal, não pode ser preso. Ele não pode sequer ser processado criminalmente, que dirá preso. E o Supremo atropelou isso também. Então, é hora do Congresso acordar, né? E dizer, olha, peraí, esse abuso de poder, né, esse abuso de autoridade, não atropela apenas o presidente da República, né? Não atropela apenas o presidente Bolsonaro, como já vinha atropelando o presidente Temer, também como já foi destacado aqui. Né? Isso também atropela os poderes do Congresso Nacional. Daqui a pouco vai ter deputado, né, mais deputado, sendo preso
porque criticou o Supremo Tribunal Federal. Então, era bom que o Congresso acordasse para isso, era bom que o Senado, em particular, acordasse para isso e começasse a instaurar processos para apurar crime de responsabilidade de ministro do Supremo. Porque, senão, cada vez mais eles vão se convencer de que são como deuses. Silvio Navarro sempre fala isso. Metade dos juízes do Supremo acha que são deuses, a outra metade tem certeza. Fiuza, sua pergunta. Interessante, procurador Marcelo, e eu queria fazer a seguinte pergunta. O senhor falou sobre o Poder Legislativo acordar, né, porque ele realmente seria o contraponto, o equilíbrio a esses avanços. No entanto, nós estamos vendo, não só no caso da prisão do Daniel Silveira, que a Câmara dos Deputados covardemente foi lá e sancionou, num dos seus atos mais covardes da história, com toda certeza. Nós estamos vendo a CPI da Covid atuando no Senado de maneira também absolutamente desvairada, política, e recentemente agindo para quebrar sigilo bancário de veículos de comunicação, né? Recuou em relação à Jovem Pan, mas manteve em relação a outros. Eu queria que o senhor comentasse esta ação da CPI, pensando o que pode deter, se nesse caso, e em todos os casos também envolvendo a CPI, o STF vai lá e chancela tudo que possa ser identificável como contra o presidente ou o governo. Tipo, pode investigar as verbas nacionais distribuídas entre os estados? Não pode, o STF não deixa. Como é que o senhor está vendo, nesse caso, de avanço às liberdades de expressão, com toda certeza, quebrando o sigilo bancário de veículos de comunicação? Recentemente, o professor Ives Gandra Martins, né, que eu considero facilmente um dos maiores juristas brasileiros da atualidade, ele disse que o Supremo Tribunal Federal se transformou em duas coisas. Primeiro, ele se transformou na maior fonte de insegurança jurídica do Brasil atual. E, além disso, ele se transformou também, nas palavras do professor Ives Gandra, no maior partido de oposição. E isso é muito ruim, porque o juiz, o tribunal, o poder judiciário, ele tem que manter a sua neutralidade, né, do ponto de vista político, não só do ponto de vista político, mas também desse ponto de vista. Por quê? Porque o judiciário é chamado, muitas vezes, né, para solucionar o conflito entre o indivíduo e outros órgãos do Estado que podem estar abusando do poder e violando direitos subjetivos desses indivíduos, que é exatamente a situação que você coloca na pergunta, né? Você tem uma CPI invadindo a privacidade, né, desses indivíduos, quebrando sigilo bancário, ameaçando com quebra de sigilo, né, uma série de coisas, e é o juiz que tem que decidir se existe fundamento para que isso seja feito, né? A partir do momento que o Supremo se transforma num partido de oposição, e a partir do momento que, com muita clareza, tudo isso é feito na CPI com um viés político, né? Está sendo quebrada, pergunta se está sendo quebrado o sigilo bancário de algum opositor do governo Bolsonaro. Não está. Está sendo quebrado o sigilo bancário de quem é, de alguma forma, identificado ou com o presidente, né, ou que tem as mesmas ideias aí sobre, seja sobre a pandemia, seja sobre o que for. Então, o Supremo vai chancelar esses atos autoritários, esses atos arbitrários, não porque a lei dê respaldo a eles, né, mas porque a lei deixou de ser parâmetro, né? A lei hoje para o Supremo é uma mera referência. Hoje a questão é política, né? Vamos chancelar tudo aquilo que possa servir para prejudicar politicamente o presidente da República. Então, a quebra do sigilo desses sites, né, que são sites de linha conservadora, que são sites mais
identificados com o pensamento do presidente, né? Vai ser deferida. Por quê? Por que razão? Né? Eles cometeram algum crime? Né? Imagina. Qual é o crime que eles cometeram? Para você quebrar sigilo, você precisa ter indícios da prática de crime. Qual foi o crime que esses sites cometeram? Não cometeram crime algum. Tá? Mas a quebra do sigilo é uma maneira de pressioná-los, de ameaçá-los e, sobretudo, de tentar calá-los. Né? Então, é muito ruim que o Supremo adote um viés político na sua atuação, porque fatalmente vai chancelar esse tipo de abuso de autoridade. E agora a pergunta para o Constantino, mas a gente teve um probleminha com o sinal do Constantino, a gente está restabelecendo o sinal do Constantino, procurador. Então, eu gostaria de saber do senhor em relação à CPI. A gente tem essa CPI cujo relator diz que ele pode produzir provas, cujo vice-presidente diz que está ali para apoiar a testemunha. Esse vice-presidente, esse relator, se retiram da sessão quando há dois especialistas ali gabaritados com os quais eles não concordam, que eles não querem ouvir. Então, pergunto ao senhor, que poder tem o relatório produzido por uma CPI desse nível, procurador? Vocês imaginem uma delegacia de polícia onde um delegado está à frente de uma investigação de um suposto crime. E ele tem a visão dele sobre esse fato. E aí chega uma testemunha que vai apresentar um relato que se contrapõe a essa visão do delegado. Como tantas vezes acontece em investigação. Você tem uma testemunha dizendo uma coisa e você tem outra testemunha contando uma história diferente. Você tem que reunir tudo aquilo para, no final, fazer um juízo de valor. Aí vocês imaginem que quando chega essa testemunha para depor na delegacia, o delegado se retira. Não, essa aí eu não vou ouvir. Por quê? Porque a versão que ela vai apresentar, eu não concordo com ela. Mas o senhor não tem que concordar nem discordar. O senhor tem que estar ali, presidindo esse ato e ouvindo todas as versões. O que vai ser feito ao final, com esse conjunto de provas, de depoimentos, de testemunhos, etc., aí é outra história. Mas o senhor está se recusando a ouvir uma testemunha porque o senhor já tem uma versão pré-estabelecida que é a que o senhor quer que prevaleça. É isso que a CPI está fazendo. Essa CPI provavelmente já tem um relatório pronto desde a véspera da sua instauração. Quem é o culpado, quem é o inocente, quem é o responsável, quem agiu de forma criminosa, quem agiu dentro da lei, isso já está pronto. Então, eles não estão em busca da verdade, eles estão em busca de elementos que comprovem o que eles julgam ser a verdade. Eles não estão apurando para chegar a uma conclusão. Eles primeiro chegaram a uma conclusão e agora estão buscando elementos que comprovem, que corroborem a conclusão a que eles chegaram. Isso não é investigação. Isso não é absolutamente investigação. O que eles estão fazendo, obviamente, é política. E, diante disso, você vê essa situação inédita, do sujeito se retirar. Essa testemunha que vai prestar depoimento não vai falar o que eu quero ouvir, então não vou ouvi-la. Retira-se o relator, retira-se o vice-presidente, retiram-se vários outros. É uma coisa realmente espantosa. Está sendo até delicado, espantoso é pouco. Constantino, acho que já restabelecemos o sinal, você está me ouvindo bem? Pode fazer a sua pergunta. Estou ouvindo. Doutor Marcelo, boa noite. Além do livro que o senhor já mostrou, eu gostaria de lembrar que tem esse outro anterior também, organizado pela Cláudia Piovesan, e que tem trechos escritos pelo senhor, e que chama de Bizarra Coleção de Ilegalidades, o inquérito 4781, que é o tal inquérito aí do fim do mundo, que é o nome do livro. Eu queria que o senhor trouxesse para o nosso público a importância do império da lei. Porque o que acontece? Está claro que o STF atual que temos está tentando governar sem voto, no tapetão e provocado pelos cúmplices da esquerda no legislativo, ou criar leis. Então ele quer ser, ao mesmo tempo, executivo e legislativo sem nenhum voto. Um dos ministros já disse abertamente que tem a intenção de empurrar a história, o que não é o papel dele, que deveria ser o guardião da Constituição. A provocação, a pergunta angustiante feita pela Ana,
do que fazer, dentro das 4 linhas do jogo, da Constituição, é difícil porque a gente sabe que quem teria que agir tem rabo preso. E, por existir o foro privilegiado, só pode ser julgado pelos próprios ministros supremos. Então, cria-se um círculo vicioso, o crime perfeito. Um protege o outro, ninguém solta a mão de ninguém. E eu queria lembrar que, nesse clima, muita gente pede, né, ação, ainda talvez dentro da regra do jogo. O próprio doutor Ives Gandra, que o senhor mencionou, chamou de consequencialista esse Supremo, algo mudou ali em 2003, chamou até de totalitário, né, numa entrevista que ele fez comigo. E o artigo 142, por exemplo, volta e meia é uma possibilidade, enfim. O que fazer? E eu queria que o senhor explicasse a importância da lei versus o arbítrio, né? Porque as pessoas sacrificam princípios em nome de consequências, de interesses mais imediatos. O Justice aqui da Suprema Corte Americana, indicado ali pelo presidente que a Ana tem ao seu lado, né, o Ronald Reagan, o Antonin Scalia, ele gostava muito de mencionar um filme de 66, né, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, sobre o Thomas More, né? E ali tem uma passagem magnífica em que o personagem do Thomas More diz exatamente isso, né? Sem as leis humanas, sem a lei, né, não sobra nada. Então ele estaria disposto a estender a lei até mesmo para o diabo. O benefício da lei e do contraditório, do devido processo legal, até mesmo ao diabo. Isso é uma coisa que muita gente hoje em dia não entende, porque essa é a jogada. Demonizam o adversário, chamam o presidente de Hitler reencarnado, e aí, para combater o diabo, entre aspas, vale tudo. Inclusive fazer um pacto, literalmente, com o diabo que se acha Deus. Qual é a importância, procurador, dessa garantia legal num país que quer ser civilizado? É interessante você ter mencionado o Scalia, porque nesse livro Sereis como Deuses, o meu capítulo, o capítulo que eu escrevi, chama-se justamente Scalia, o juiz que sabia que não era rei. Essa é a grande diferença do Scalia. O Scalia que foi o grande combatente do ativismo judicial e que disse uma vez, eu não quero viver num país governado por 9 juízes vitalícios e não eleitos. E olha que ele era um dos 9, hein? Mas ele dizia, eu quero viver num país governado por quem o povo elegeu. Então, a importância do Estado de Direito, a importância do império da lei, que vem sendo quebrado pelo Supremo Tribunal Federal, passo a passo, pouco a pouco. Nós estamos assistindo isso. É porque no direito, os fins não justificam os meios. Tem uma frase muito inteligente do Thomas Sowell, né? Como, aliás, tudo que vem desse grande intelectual que é o Thomas Sowell, e ele diz assim, na democracia, no império da lei, o que importa não é qual a melhor medida. O que importa é quem decide qual a melhor medida. Até porque, acrescento eu, qual a melhor medida é sempre algo muito, muito difícil, de qual é a melhor medida em termos de política econômica. Privatização, estatização, maior interferência do Estado, uma economia mais liberal. Então, qual é a melhor medida? Qual é a melhor medida? O Constantino, que é um liberal, de primeira hora, pensa uma coisa, o Marcelo Freixo pensa outra. Quer dizer, um vai querer privatizar tudo, o outro vai querer nacionalizar o sistema bancário, por exemplo. Então, o importante no Estado de Direito não é qual a melhor medida. O importante é quem decide qual a melhor medida. Quem decide qual a melhor medida é a autoridade que o povo eleger. Então, se durante 12, 13, 16 anos o povo elegeu presidentes do Partido dos Trabalhadores,
que tinham uma visão de economia, né? Que tinham uma visão, para falar da minha área, né? Da área da criminalidade, né? Porque a visão de esquerda é a visão de que prender não resolve, né? O criminoso é vítima da sociedade, o crime é um problema social, precisamos de melhores escolas, mais postes de iluminação, mais quadras de tênis, né? De futebol, né? Ou de vôlei, aí, em homenagem à Ana Paula. E você teve isso, né? Você teve isso, repercutiu, essa visão, né? De quem o povo elegeu, repercutiu inclusive nos tribunais, porque os tribunais também, o Supremo especificamente, né? Teve um número grande, um número expressivo de ministros, né? Indicados pelo presidente da República, que trouxeram essa visão, que é a visão da esquerda, que é a visão que o Fachin tem, por exemplo, sobre crime, sobre polícia, sobre segurança pública, né? O ministro Fachin, o problema não é o criminoso, o problema é a polícia, tanto que ele proibiu a polícia de agir aqui no meu estado. Então, você teve isso, né? Agora você tem um presidente conservador, um presidente com visões completamente diferentes dessas, opostas a essas em muitos aspectos, né? E aí, né, a gente se depara com o Supremo Tribunal que diz, não, quem decide qual é a melhor medida era quem o povo elegeu, quando quem o povo elegeu era o PT. Agora que o povo elegeu um presidente de direita, agora o que o povo elegeu um Congresso em que a maioria não é esquerdista, então agora quem decide qual a melhor medida somos nós, ministros do Supremo não eleitos, somos iluminados e sabemos o que é bom para o povo. O povo não sabe o que é bom para ele. Sabe às vezes, quando ele vota no PT, mas quando ele não vota no PT, ele não sabe. E aí então passamos nós a decidir, né? Então, a importância do rule of law é isso, né? Quer dizer, manda quem a lei determina que mande, né? O governo é da lei, né? É o rule of law, não é o rule of people, não é o governo das pessoas, né? Então, se a lei diz quem comanda as políticas públicas da União é o presidente da República, é o presidente da República, né? Não importa se o presidente da República é o Lula ou é o Bolsonaro. Quem legisla é o Congresso, então quem legisla é o Congresso. Não importa se o Congresso tem maioria de esquerda ou se não tem maioria de esquerda, né? Mas quem legisla é o Congresso. Então, é assim que tem que ser.